Deus, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de subirmos à tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te cultuar. Grande é o teu nome, as tuas maravilhas, ó Deus, são incontáveis. Aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida, nós não temos condições de enumerar. Senhor, nós pedimos agora, mesmo que tenhamos saído da nossa casa, ou aqueles que estão sintonizados ou estão ligados através da internet, mesmo que tenham tido propósito, ou que tenhamos tido propósito de subirmos à tua casa para te adorar, mesmo assim, Senhor, não podemos te adorar da forma que o Senhor merece. Por isso invocamos agora o auxílio do Espírito Santo para que possa nos assistir neste momento. Ó Deus, e que em nome de Jesus a nossa mente, não somente o nosso corpo, mas também o nosso espírito esteja concentrado na tua pessoa, Senhor, que é merecedor de toda adoração. E aqueles, meu Deus, que subirem a este santuário, aqueles que estiverem ligados à internet, ó Deus, que estiverem te adorando a partir deste momento, Senhor, que necessitem de cura, de libertação, que necessitem de uma palavra de conforto, que necessitem, Senhor, de salvação, que esse seja um instrumento nas tuas mãos, que este momento seja usado nas tuas mãos, para que muitos possam ser alcançados. Derrama a tua graça, a tua unção sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estarão responsáveis por dirigir tanto a parte do louvor, como a adoração, como também aquele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem desta noite, que seja ungido pelo teu Espírito. E aonde estiver sendo pregada a tua palavra neste momento, onde tiver um ajuntamento de pessoas para te adorar, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja recebendo a adoração, para a glória, a honra e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando.
eu quero orar nesse instante por aqueles que estão aqui, por aqueles que nos acompanham via internet. Ó Deus, se entrou aqui alguém hoje enfermo, se entrou aqui alguém hoje aflito, amargurado, ou alguém que nos acompanha pela internet, ó Deus, que nesse instante seja alcançado pela Tua graciosa mão. Ó Deus, que eles percebam, ó Deus, a presença do Senhor ao lado deles. E nesse instante, ó Deus, que saia do Teu trono da graça aquele bálsamo, aquela presença, aquela direção, aquele toque que traz cura, que traz libertação, que traz restauração, que traz perdão, que traz consolo, que traz encorajamento. Ó Deus, segundo a necessidade daqueles que entraram aqui hoje, ó Deus, e daqueles que nos acompanham, que sejam alcançados nesse instante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, só lembrando aqui, no caso aí das mulheres, né? Sábado que vem, vamos sair daqui a grupo de mulheres às 6 horas da manhã, aqui do estacionamento da igreja, né? Com direção a Orlando. Vamos visitar lá o Holy Land. Então, nós estamos alugando aí uma van de 12 lugares, ainda falta, acho que ainda tem 4 vagas disponíveis, 4 ou 3, não sei. Era 4 ontem, mas uma pessoa já pediu, né? Então, nesse caso aí faltam 3 vagas. Se houver alguma pessoa que você sabe que queira participar, né? Está aberta aí a vaga aí para quem queira participar. Vou sair no sábado às 6 horas da manhã e retorno lá, creio que por volta das 6 horas da tarde também. Fique atento, na semana que vem, ou no primeiro domingo, eu vou divulgar a nossa programação especial para o final, especialmente para o final do mês de abril. A gente vai estar comemorando o nosso aniversário. Mas lembrando que já no segundo domingo de abril, esteja preparado para você participar do nosso almoço no parque, nosso domingo no parque. Nós já alugamos o parque ali no Sugar Sand, ali na Militeiro, entre a Caminho Real e a Palmeiro, não é? Então a gente vai estar desde as 9h30 da manhã lá. É uma programação vai ser muito descontraída, muito divertida, muito gostosa. Ao meio-dia a gente vai ter um churrasco, não é? Então a gente precisa aí do envolvimento e da participação de todos. A partir do domingo que vem eu só gostaria de ter um ok que você vai, para a gente saber para quantas pessoas a gente vai preparar esse churrasco aí, tá bom? Então fique atento aí. E no último domingo de abril nós vamos estar comemorando o nosso aniversário. Nós queremos fazer uma festa bonita, não é? Vai estar aqui presente conosco a cantora Simone Rosa, vai estar participando aqui do louvor, ministrando algumas canções. Ela é uma pessoa que tem uma voz lindíssima e tem dedicado a sua vida ao louvor ao Senhor. Então, vai ser no dia 26 de abril. Já estou dando um aviso aí para os irmãos já ir agendando essa data e já orando por esse trabalho. Nós vamos fazer um convite para ser distribuído a partir do primeiro domingo de abril, para não ficar muito distante, né? Senão começa a convidar agora, distribuindo o convite, a pessoa guarda e esquece, né? Mas vou avisando para você já passando para frente essa data, tá bom? Daniel? A paz, irmãos. O pastor perguntou na oração que ele estava com o coração constrangido, assim aflito e meio. E eu estou, porque cada dia que passa a gente vê coisa, pastor, que com os irmãos, aquele pastor Davi também, com os irmãos aí que a gente sabe que era um crente fiel, um crente dizimista, um crente mesmo que era. Quando eu chego hoje, vou falar com o irmão fala assim: e como foi o culto de manhã? Eu falei: nós não temos culto de manhã. E hoje à noite eu vou falar sobre o dízimo e oferta. Irmão, você sabe que dízimo e oferta era no Velho Testamento, né? Eu falei no Novo também. Jesus não aboliu nada. E outra coisa, irmãos, eu fiz uma aliança com Deus. Dízimo para mim é uma aliança, e oferta para mim é uma semeadura. Se eu semeio,
eu colho. Se eu não semear, eu não vou colher. E aí começamos, e eu falei, não, irmão, isso aí é assunto que você está desse jeito, e eu vou ficar do meu jeito que eu estou. Porque eu vim de uma congregação, de uma seita, uns dizem que é seita, outros dizem que é religião, não sei, da Testemunha de Jeová, estou falando lá porque eu vim de lá mesmo. E lá não dava o dízimo. Foi difícil eu entender o que era dízimo e oferta. Agora, Satanás está inculcando na cabeça de um bocado de irmãos e botando na cabeça que o dízimo não é dízimo. Que o dízimo tinha que ser, foi no Velho Testamento, e trazia alimento. E por que ele não traz o alimento que era no Antigo Testamento? A gente ia botar aqui um supermercado para os irmãos, porque era do Velho. Então tem que ser do Novo também, da mesma maneira. Aí esses dias eu tive também com certos problemas. Aí os irmãos me falaram, não, porque você é conivente com as coisas também que se passam na igreja. Se o pastor pega, eu falei, eu não tenho nada se o pastor pegar. Se o pastor pega ou deixa de pegar, ele vai dar conta de si a Deus. A minha obrigação é levar. É o que diz a Bíblia. Me mostra no Novo Testamento. Eu falei, então, se você conhece a Bíblia, não conhece o Velho, você tem que conhecer o Novo. Porque Jesus usou o Velho para falar no Novo. Ele não falou nada. Aí começamos a falar, olha, irmão, bora parar, porque você sabe mais do que eu. Você é um crente mais velho, eu sou um crente mais novo. Você não vai mudar a minha fé. Eu vou sempre levar meu dízimo. Sempre levei. Vou continuar. Deu um trabalho, pastor Davi, como o senhor falou, para transformar meu bolso. Deu um trabalho danado. Quando eu chegava, eu ganhava 100, só que eu levava um real, $1. Aqui foi dólar, que eu nunca dei nem real lá no Brasil, nunca dei. Aí, quando eu ganhava 1.000, era R$10. Agora, hoje, eu converti, entendi que Jesus trabalhou na minha vida, vem trabalhando, vem me sustentando. Irmão, eu não sei inglês, eu não sei nada, mas Deus me dá tudo que eu preciso. Eu ando, eu falo, Ele me protege aí nessas estradas. Eu ando para cima e para baixo aí. Todo mundo sabe a nossa situação de pessoas que não têm documento, e Deus tem me abençoado ricamente. Agora eu vou chegar aqui, porque um irmão vem, e todos estão bombardeando, pastor. A igreja está sendo bombardeada sobre esse problema de dízimo e oferta. E está assim. Quando a gente fala com um irmão de dízimo e oferta, não, isso é contra a Bíblia. E eu não vejo. E Malaquias mesmo fala que Deus vai abrir. 2 vezes, pastor, que eu vi na Bíblia, não sei se só é na minha, não sei se as outras, porque tem várias traduções, tal medida, tal, essa palavra tal, e João fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E Malaquias fala que Deus abre as portas do céu, nem porta, Ele abre a janela, de tal maneira. Por que agora eu vou chegar? Não vou dar meu dízimo. Então eu não vou nem ler, porque todo mundo conhece essa passagem de Malaquias. Conhece também que Deus amou o mundo de tal maneira. E são duas, eu observei e grifei assim a palavra tal. Porque na minha Bíblia, eu já li essa Bíblia aqui, a versão aqui que eu tenho, e só vi 2 vezes em Malaquias e João 3,16. A palavra tal. O que Deus quer fazer por nós é coisa maravilhosa, é coisa. Não tem palavra para esse tal. Então Ele quer dar para a gente de tudo. É só a gente ter confiança, saber a nossa obrigação, saber o nosso dever, saber o que tem na Bíblia. Não precisa mais nada. Agora, fui falar com o irmão hoje, novamente, converso com outro, dízimo, falou, rapaz, para com isso. Eu vou dar o meu, problema seu. Você vai dar de conta de si a Deus. E pastor também, quem estiver usando, mal usado, eu estou dando para a obra. E eu sempre vou dar e vou continuar dando. E hoje eu vim aqui com o meu dízimo. Está aqui também já pronto para dar. Eu não vou ler versículos e nem o capítulo que eu ia ler. Era o 3,16, que Deus, João, e de Malaquias, que todo mundo já lê. Então eu tenho, pastor, na minha vida, como dízimo, uma aliança que eu fiz com Jesus, com Deus. E minha oferta, que eu sempre dou, é a minha semeadura. Se eu der pouco, eu vou colher pouco. Se eu der muito, eu vou dar muito. Eu gostaria que todos aqueles que trouxeram o seu dízimo, de todo o seu coração, levantassem, que nós vamos ler, para Deus nos abençoar. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de trazer o dízimo à tua casa, trazer a oferta à tua casa,
Tira do meio, Pai, daqueles irmãos que estão com esses problemas, dizendo que dízimo não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Dê paz, dê refrigério, faça tudo na alma dele, como o Senhor fez, está fazendo na nossa também, Pai, de tal maneira que ele mude a maneira deles agirem, deles pensarem, que ele passe a conhecer, através do seu Santo Espírito, Pai, a verdadeira palavra, o que o seu Filho trouxe para nós, a graça, a salvação. Ajuda eles também, Pai, a entender que nós precisamos ser fiel a Ti, de todo o nosso coração. Deus, abençoa esse dízimo, que todos que trouxeram, Pai, seja abençoado, e aqueles que não pôde trazer, Pai, seja abençoado ricamente também, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece a nossa vida, e transforme aqueles, Pai, que estão com esses certos problemas, Pai, desse dízimo e dessas ofertas, porque é Teu, e para Ti nós estamos trazendo, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai, por tudo.
Queridos, com 17 anos, eu fui morar em Juiz de Fora. Primeira vez que tinha saído da minha casa, longe dos meus pais, foi um momento muito difícil na minha vida. Chorei muito. Quase todo dia eu chorava. Arranjei um trabalho na tipografia. Muitos de vocês não sabem o que é tipografia. Não é? Essa palavra é desconhecida, talvez, para grande parte aqui. E lá eu carregava aquelas caixas pesadas de papel. E aqueles tipos, né? Que a letra era feita de metal para poder imprimir alguma coisa no papel. Não é como hoje, né? E meu primeiro salário, bem pequeno, eu comprei uma Bíblia nova, um inário, e entreguei meu primeiro dízimo como um trabalho assim desse jeito. Não tinha ninguém lá para me forçar, me falar que eu tinha que fazer ou não. Mas eu o fiz com uma alegria, uma satisfação tão grande. E sempre foi assim. Quando os nossos filhos eram pequenos, eu ensinava na igreja que os pais deveriam dividir o dízimo com os filhos para que eles pudessem aprender a trazer no altar o dízimo. E quando às vezes alguns dos nossos filhos ganhavam alguma oferta, alguma coisa assim, a gente ensinava a eles a importância de dar o dízimo daquela oferta que eles haviam ganhado. Nós temos 3 filhos. 4 com a Sara aqui, né, conosco, mas temos 3 filhos. Nunca os obrigamos chegamos, você tem que entregar o dízimo. Mas sempre procuramos conscientizá-los a importância de fazer, e de fazer com alegria. Entendendo que está fazendo como expressão de culto, de adoração ao Senhor. E graças a Deus, Deus tem concedido a nós esta bênção. E a oração que nós temos feito, ó Deus, não permita que a usura, que a ganância, o amor ao dinheiro, faça com que nós, os nossos filhos, deixem de ser fiéis na entrega dos dízimos, das ofertas. Que eles tenham sempre gratidão de saber que venceram mais um dia, mais uma semana, mais um mês, teve força para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Não foi gasto na prostituição, não foi gasto em cigarro, não foi gasto em droga, não foi gasto em bebida alcoólica. Então, graças a Deus pelo privilégio de poder trazer no altar. Agora, queridos, se uma parte da igreja chamada evangélica hoje, parte da liderança da igreja chamada evangélica hoje, está usando de maneira abusiva, como disse o Daniel, eles vão se entender com Deus. Tem muita gente fazendo do casamento uma série de coisas, mas não é por isso que eu deixo de ser fiel à minha esposa e de honrar o casamento. Não é motivo. Então tem muita gente que está usando isso como desculpa para poder alimentar o espírito de ganância e servir ao Deus Mamon. Viu, Daniel? Não fica triste com isso não, irmão. Quer dizer, fica triste, mas não deixe isso afetar você não. Continue honrando ao Senhor, como disse o sábio, com as primícias da tua renda. Faça isso. Sempre que o fizer, isso aqui não é para encher a barriga do pastor não, é para honrar o Senhor. A palavra diz assim, você honra ao Senhor. Não é? Então, toda vez que você trouxer o seu dízimo, a sua oferta no altar, no gasofilaço, e dizer assim, ó, Senhor, é para honrar o Senhor pelo que o Senhor tem feito por mim. Seja essa a visão de cada um de nós. Amém, queridos? Amados, a mensagem hoje está baseada em 3 textos. E mesmo assentado como vocês estão, mas com reverência aí na alma e no coração, quero convidar vocês para lerem 1 Samuel, capítulo 21. Essa mensagem hoje é dividida em 2 partes, e você vai saber logo, logo, por que nós a dividimos em 2 partes. 1 Samuel, capítulo 21, versos 1 a 9. Eu quero pedir que depois que você ler esse texto, você deixe marcado, porque nós vamos para outro texto. Eu vou ler. Mas antes quero fazer mais uma oração. Deus, tenha misericórdia de nós. Purifica meus lábios, minha mente, meu coração, para que, ó Deus, dos meus lábios possam fluir palavras
que venham do Senhor para cada um de nós. E abençoa os meus irmãos, para que também eles tenham mentes, corações, ouvidos abertos, para receber esta palavra como palavra do Senhor. E assim, ó Deus, que Tu tragas edificação, despertamento para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Deixa marcada a sua Bíblia, vai para 2 Samuel, capítulo 11. Aqui agora Davi já era rei. Até então ele não era. Era um foragido de Saul. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vai agora dar um passo mais largo. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. O levantamento do censo. Já está agora Davi quase que no final da sua vida. Já está chegando o final do seu reinado. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Pronto. Bom revê-los. Salinas, prazer tê-lo aqui, querido. Deus abençoe. Ô, minha irmã, bem-vinda.
Queridos, ouça com atenção o que eu vou lhes dizer. Todos nós estamos não apenas sujeitos, mas todos nós cometemos pecados. Contudo, há certos tipos de pecados que têm consequências mais graves e mais abrangentes do que outros, embora todo pecado desagrade a Deus. Na mensagem de hoje eu quero tomar os 3 textos lidos como base, como referência para lhes falar sobre 3 erros fatais que Davi cometeu e que podemos evitar, para não sofrermos as mesmas consequências que ele e outros sofreram. Ao falar sobre esses 3 tipos de erros capitais, de erros fatais que Davi cometeu, eu não estou querendo dizer que nós temos bandeira branca para podermos cometer os demais pecados cometidos por ele, como se eles não atraíssem consequências negativas sobre as nossas vidas. Eu vou destacar os 3 pecados que eu chamo pecados capitais ou pecados fatais, pela abrangência e pela gravidade das suas consequências. Por isso eu vos li esses 3 textos, porque nesses 3 textos fala de 3 pecados de Davi, em que não apenas a família foi atingido, não apenas ele foi atingido, mas dezenas e até centenas e até milhares de pessoas morreram. Que pecados foram esses que trouxeram tantas consequências graves sobre Davi e sobre o povo? Primeiro, falou de particularidades na presença da pessoa errada. Falou de particularidades na presença da pessoa errada. Irmãos, quando Davi fugiu de Saul, ele procurou ajuda no sacerdote Aimeleque, porque ele não estava apenas com fome, ele estava completamente desarmado e sem a menor condição de se defender contra aquele que queria matá-lo, que era Saul. Agora, talvez para proteger a si mesmo e ao sacerdote, Davi disse que estava numa missão secreta, a mando do rei, o que levou o sacerdote a lhe ser benigno e favorável. Só que ao dizer tudo isto, Davi não levou em consideração as pessoas que estavam presentes. Olha aí o que diz 1 Samuel capítulo 21, verso 7. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Quem era esse Doeg? Ele era um dos servos de Saul que estava ali talvez para buscar ajuda espiritual do sacerdote Aimeleque, ou talvez estava ali como alguém, um espião, para poder denunciar alguma atitude suspeita do sacerdote Aimeleque. Nós sabemos uma coisa, nós sabemos que ele era o maioral dos pastores de Saul e que ele estava ali infiltrado no meio daquele povo, ou no meio do povo dos sacerdotes. E o que fez Doeg? Então logo Davi saiu da presença do sacerdote, seduzido pela oferta da propina que Saul havia oferecido aos moradores da cidade, ele denunciou o sacerdote a Saul, dizendo que o sacerdote estava mancomunado com Davi, o que não era verdade. Na verdade, o sacerdote nem sabia, tanto é que o sacerdote pergunta para Davi: por que você está aqui? Davi é que diz: eu estou numa missão dada pelo rei. Ele presenciou, olha o que diz aí o verso 9 e 10. Respondeu o sacerdote, verso 8 e 9, disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe comigo
porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, me dá esta mesmo. Mas então o tempo todo o sacerdote demonstra que não sabia daquela trama de Davi. Ele era totalmente ignorante no sentido de desconhecer que Davi não estava amando de Saul. E Doeg viu tudo, ele presenciou, ele viu o diálogo. E o que ele faz? Ele torce as palavras e leva para Saul, que era um homem possesso de espíritos malignos, que queria matar Davi de qualquer maneira, e diz: olha, Davi e os sacerdotes estão macumunados. Daquela denúncia falsa e maliciosa resultou a morte do sacerdote, de todos os sacerdotes e dos moradores da cidade de Nob, inclusive os filhos do sacerdote Aimeleque, com exceção de um que era Abiatar. Capítulo 22 de 1 Samuel, versos 18 e 19. Então disse o rei a Doeg: volta-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Agora, ao tomar conhecimento dessa chacina, dessa barbaridade, Davi acolheu o filho do sacerdote que havia se salvado e reconheceu que ele havia errado ao fazer o comentário que fez na presença de uma pessoa que não merecia confiança. É aqui que eu quero chegar. Capítulo 22 de 1 Samuel, verso 20 a 23. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Preste atenção agora. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Eu quero destacar aqui o que disse Davi ao filho do sacerdote que havia sobrevivido àquela chacina. Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Irmãos, quando nós não usamos a prudência e o bom senso, nós acabamos por falar de particularidades ou de coisas que não deveríamos, na presença de pessoas erradas e oportunistas que vão usar o que dissemos em seu favor e contra nós, sem levar em conta o estrago que vai fazer em nossa vida e na vida de outros. A lição que eu aprendo aqui é que eu preciso ser mais cuidadoso, não apenas com o que eu vou falar, mas na presença de quem eu vou falar as coisas. Porque aquilo que eu falar, especialmente na presença da pessoa errada, pode virar uma arma poderosa de destruição, não apenas contra mim, mas também contra outros. Quantas pessoas inocentes sofreram e morreram por causa de uma fala inconsequente e impensada de Davi? Pense nisto antes de dizer alguma coisa para alguém, especialmente quando você tiver pessoas maliciosas, linguarudas do seu lado. Esse foi um erro fatal
que Davi cometeu, mas que nós podemos evitar. Vocês que são profissionais liberais, cuidado quando fazem certos comentários. Às vezes não são comentários necessariamente maldosos, nem são comentários, mas a pessoa que está ouvindo muitas vezes é maliciosa. Às vezes você tem planos, às vezes você tem projetos, às vezes você tem ideias. E às vezes comenta com algumas pessoas. Às vezes nem é com aquela determinada pessoa, mas você não teve o cuidado de observar quem é que está nesse raio que vai ser alcançado pela sua fala. O texto diz que Davi observou que Doeg estava ali. Ele só não teve o cuidado de dizer: epa, esse camarada não é boa bisca, esse camarada não é de confiança. Ele acabou colocando a vida de tanta gente em perigo. Será que você muitas vezes não tem corrido esse risco? Feito comentários no seu trabalho de coisas que não deveria, particularidades que não deveria, na presença de pessoas erradas? A algumas pessoas isso tem muitas vezes comprometido até o próprio casamento, tem comprometido às vezes o próprio trabalho, tem prometido relacionamentos saudáveis de anos de amizade. Eu tive algumas perdas graves, porque eu convivi com algumas pessoas que eu sabia que elas eram maliciosas, e eram pessoas extremamente amáveis por todos que a cercavam. Mas sabe aquela pessoa que ela não denigre você, ela chega e fala bem de você o tempo todo e diz: mas ele tem uma forma de dizer assim, que às vezes, e vai te puxando assim, sabe? Cuidado com o que você fala e na presença de quem você fala as coisas, porque você pode colocar muita coisa boa a perder. Segundo erro fatal de Davi: não abandonou a área de risco quando se viu em perigo. Não abandonou a área de risco quando se viu em perigo. O segundo erro fatal que Davi cometeu teve o seu início não quando ele adulterou com Batseba, não quando ele a levou para a cama, mas quando ele não abandonou a área de risco tão logo se viu em perigo ou se sentiu ameaçado. Se você analisar bem o texto, vai descobrir que Davi não subiu ao terraço da sua casa com a intenção premeditada de olhar a mulher do seu vizinho tomando banho. Ele o fez de forma despretensiosa, simplesmente para tomar um ar fresco. Ele não subiu lá para poder com um binóculo ver de onde que eu vou poder ver uma pessoa, alguém. Não. O texto nos dá a entender que foi acidental. Olha aí o que diz o verso 2, capítulo 11 de 2 Samuel. Olha, diz o texto assim, olha: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. A primeira olhada foi acidental, mas a segunda foi intencional. Foi dessa segunda olhada que nasceu o desejo impuro no seu coração. Esse era o momento dele sair daquele terraço, dar uma sacudida na sua cabeça, porque às vezes, irmãos, o negócio é complicado, todos nós sabemos, quem é homem e quem é mulher sabe disso. Tem momentos, especialmente para o homem, que é mais difícil às vezes, mas acontece também com a mulher. Você passa e vê uma baita de uma mulher ali escandalosamente bonita, sedutora, atraente, você olha e depois aquele negócio fica o tempo todo na sua mente, você, opa, dá uma sacudida.
Como disse um dos nossos teólogos do passado, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que faça ninho. Eu não posso impedir um pensamento impuro chegar na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele crie raiz. Depende de mim. A primeira olhada foi acidental, mas a segunda foi intencional. Ele tinha que dar uma sacudida na sua cabeça. Deus, tira esse pensamento da minha mente. Ele tinha que procurar se ocupar com alguma coisa que pudesse levá-lo a se afastar daquele ambiente, daquele clima, mas infelizmente não foi isso que Davi fez. O restante do texto nos dá a entender que Davi estava disposto a continuar firme naquela área de risco, sem levar em consideração as consequências graves, sérias e abrangentes que viriam depois. Olha o verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Em vez de recuar um passo, Davi deu um passo à frente naquela área de risco, naquele barranco que estava quase se desmoronando. E mesmo sabendo que a mulher era fruto do seu desejo, era a esposa do seu comandante, o homem que estava na linha de frente da batalha para defender a ele, a sua família e o seu reino, ele não demoveu da sua mente a ideia de se deitar com ela. É como disse o autor daquele livro Psiquiatria de Deus, muitos de nós fazemos aquela oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, mas muitas vezes nós mesmos, deliberadamente, nós corremos para o mal, em direção do mal. De que adianta eu pedir a Deus que me livre do mal, se eu deliberadamente vou em direção do mal? Quando alguém, amados, está tão determinado, tão obstinado a fazer algo desse tipo, ele ignora, ele passa por cima, não apenas do bom senso e dos bons conselhos dos amigos, mas ele passa por cima até mesmo da advertência de Deus. Em uma outra área de risco, isso aconteceu com Caim. Vocês conhecem bem a história, no capítulo 4, versos 6 e 7. Deus percebe que Caim estava alimentando uma raiva no seu coração, uma ira muito grande. Deus chega e diz: olha, eu vou lá advertir esse meu filho. Meu filho, cuidado, essa ira está levando você para um lugar perigoso. Está batendo na sua porta, mas está batendo com insistência. Cumpre e cabe a você dominar. Mas o que fez Caim? Ele alimentou essa ira, ele continuou naquela área de risco, até chegar ao ponto de matar o seu próprio irmão. Irmãos, Caim estava tão obstinado a seguir os instintos do seu coração, que estava tomado de mágoa, que chegou ao ponto de ignorar a palavra de advertência de Deus. Ele não se deu por satisfeito enquanto não matou seu irmão. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele não se deu por satisfeito enquanto não levou a esposa do seu comandante para a cama. Nós podemos afirmar que aquele curto momento de prazer se tornou no momento mais longo e mais doloroso de toda a sua vida. Às vezes é assim. Um pequeno momento de prazer se transforma numa eternidade de sofrimento na nossa vida, especialmente quando nós somos advertidos: essa área está para se desmoronar. Saia dessa área de risco, meu irmão. Por não ter abandonado esta área de risco, quando se viu em perigo, Davi viu a morte natural entrar em sua casa, viu um filho matar o outro, viu um filho possuir a própria irmã, viu seu filho dormir com as suas mulheres, viu um filho revoltado liderar uma revolta armada contra ele, viu um reino sólido ficar fragmentado, viu sua reputação cair na lama, enfim, viu de perto o que ele só havia visto até então de longe. É assim que acontece conosco, irmãos. Nós passamos a ver de perto, na nossa própria casa, na nossa própria vida, aquilo que antes nós olhávamos de binóculo, quando nós não saímos da área de risco. Ficar na área de risco é um erro grave.
Agora, queridos, não pensemos que o que aconteceu com Davi não pode acontecer conosco, se é que não está acontecendo. Tudo o que aconteceu com Davi pode acontecer conosco, se não abandonarmos as áreas de risco em que muitas vezes nos encontramos, ou porque fomos levados por conta própria, ou porque fomos levadas a ela de forma inadvertida. Alguns dias atrás nós estávamos aconselhando um casal que começou com um simples bate-papo na sala de bate-papo da internet. Pergunta se aquela esposa, pergunta se aquele marido imaginou que aquela aparentemente inofensivo bate-papo iria gerar uma infidelidade conjugal, ia trazer tanta amargura, tanta tristeza, tanto sofrimento para aquela família toda. Quanto milhares e milhares de dólares foi jogado no esgoto. A área de risco, ali batendo um papo na sala de bate-papo. É sempre assim, queridos, a gente não imagina que a coisa vai se estender. Por que eu vou estar numa sala de bate-papo com alguém, sendo eu casado, num chat desse aí? Muitas são as áreas de risco que podem nos levar para o abismo. Pode ser na área sexual, pode ser na área financeira, pode ser na área social, pode ser na área espiritual, pode ser na área profissional, pode ser na área familiar, enfim, pode ser numa área em que você às vezes nem precisa sair de casa. Este foi o segundo pecado fatal que Davi cometeu, mas que nós não precisamos cometer. Nós podemos evitar, queridos. Caim não precisava ter entrado para a história como o assassino. Davi não precisava ter manchado a sua biografia tão bonita como um homem que adulterou com Batseba e tornou-se cúmplice do assassinato do seu marido e tantas outras coisas mais. Manchou a sua história, manchou a sua biografia. Ele poderia ter evitado, mas já passou, não tem como reverter essa história. Mas quanto a mim e a você, nós podemos evitar algumas áreas de risco. Às vezes ela vem numa proposta financeira. Irmãos, eu não sei, eu acho que estou ficando velho. Eu acho que eu não estou acompanhando esse avanço do mundo hoje. Mas antigamente sempre foi dito que dinheiro que vem muito fácil, toma cuidado. Mas parece que hoje a coisa não é bem assim, não é? Minha pergunta para você, querido, para você que nos acompanha pela internet: será que você não está numa área de risco neste exato momento? Se estiver, saia hoje mesmo, em nome de Jesus. Saia hoje mesmo, em nome de Jesus. Você não precisa levar isso adiante. Interrompe, dá um passo para trás. Pastor, vamos me chamar de boiola. Pode chamar de boiola, pode chamar de o que quiser. Dá um passo para trás, mas não siga adiante nessa área de risco. Ela pode ser muito pior do que você imagina, as suas consequências. Terceiro lugar, terceiro erro fatal de Davi. Davi deixou o espírito de grandeza encontrar lugar no seu coração.
deixou o espírito de grandeza encontrar lugar no seu coração. Amados, tão destrutivo quanto o espírito de inferioridade é o espírito de grandeza, quando esses encontram lugar no coração de uma pessoa. E este espírito de grandeza encontrou lugar no coração de Davi, num dado momento da sua vida e do seu reinado. O cronista que relatou esse fato diz, no capítulo 21 de 1 Crônicas, diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Preste atenção, Satanás se levantou contra Israel. A intenção de Satanás era atingir o povo, mas ele atinge quem? E ele vai na direção de quem? Do povo? Não, vai na direção do líder. Porque ele sabe que se ele atingir o líder, ele pode atingir o povo. E nem sempre quando atinge o povo, atinge o líder. É por isso que você está vendo uma parte da igreja de Cristo hoje se tornando alvo de comentários os mais negativos possíveis, porque muitos de nós líderes estamos cedendo às investidas de Satanás, e Satanás está querendo destruir o povo e está conseguindo através dos líderes, porque quanto mais líderes caídos, falidos, destruídos, derrotados tiver, mais enfraquecido vai ficar o povo, a igreja de Cristo. Por que o povo do Brasil está vivendo neste momento um dos momentos mais tristes da sua história? Porque uma grande parte desses líderes que estão governando o nosso país estão todos comprometidos com a corrupção, do mais alto ao mais baixo escalão, quase todos estão comprometidos até a alma. Se levarmos em consideração o fato de que Deus não tenta a ninguém, conforme diz Tiago em sua carta, nós podemos concluir que o que aconteceu foi o seguinte: Satanás buscava uma ocasião para atingir o povo de Deus, e a forma como ele encontrou de fazer isto foi levando o líder dessa nação a nutrir um espírito de grandeza, de orgulho e de autossuficiência, o que o motivou a fazer o censo. Irmãos, não há nada de errado na Bíblia em se levantar um censo, de se fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas se tem numa cidade, num país. Pelo contrário, de quando em quando nós encontramos um censo na Bíblia. Agora, quando atitudes corretas vêm acompanhadas de intenções erradas, Deus não leva em consideração a atitude correta, leva em consideração o propósito com que aquilo foi feito. E o propósito de Davi parece que não era puro. Olha o que diz o verso 5. Diz o seguinte, capítulo 21. Deu Joabe a Davi os recenseamentos do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Naquela época, o poder de um rei era medido pelo tamanho do seu exército, pela quantidade de homens e de armas que ele tinha à sua disposição para a guerra. Isto o fazia sentir-se mais seguro. Naquele específico momento, Davi transferiu a sua confiança do Senhor para o seu exército, diferente do que aconteceu com ele nos tempos da sua juventude e do começo do seu reinado, quando ele confiava e dependia completamente de Deus. O problema que levou Davi à queda cerca de 3.000 anos atrás tem levado muitos à queda nos dias de hoje. Não são poucos os que em tempos passados, quando ninguém dava nada por eles, eram humildes e dependiam de Deus.
para seus pequenos empreendimentos, mas agora que se tornaram prósperos, bem-sucedidos na vida, acham que podem viver sem Deus e sem a sua bênção. Acham que o que eles construíram ao longo dos anos é suficiente para os sustentarem, o que os tornam orgulhosos e prepotentes. No capítulo 21, versos 2 a 4, diz assim: Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Sabe por que Davi não se deixou convencer por Joabe de que ele não deveria fazer aquilo que estava querendo fazer? Porque Satanás o havia convencido de que saber a quantidade de homens preparados para a guerra o fazia sentir-se grande e invencível. Sabe quantas pessoas morreram por causa dessa atitude de Davi? Cerca de 70 mil pessoas. Aquele que achava que tinha um exército poderoso, agora havia perdido 70 mil pessoas em tempo de paz, sem poder se defender. Cuidado, meu irmão, porque Satanás pode estar fazendo o mesmo com você. Quando Satanás não consegue levar uma pessoa a um espírito de inferioridade, ele tenta levar essa pessoa a um espírito de grandeza, fazer com que ela ache que ela está sendo bem sucedida por causa dos seus próprios méritos. Afinal de contas ela estudou, afinal de contas eu sou uma pessoa que faz bem feito o meu serviço, afinal de contas eu sei o que estou fazendo, afinal de contas eu sou eu. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A ideia original desse texto é: Deus trabalha ou luta contra os soberbos. Essa é a ideia. Quando fala que Deus resiste, não é simplesmente resistir, é Deus luta contra. A Bíblia diz que por causa desse espírito de grandeza, Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos do Antigo Oriente, do Império Persa, o homem mais poderoso, saiu do trono e foi para o pasto comer igual um animal. Herodes, aclamado como um deus por causa da sua oratória, morreu comido de bicho. Lúcifer, príncipe, arcanjo, querubim, deixou de ser aquele portador de luz para ser um portador de trevas. Foi lançado do céu para as trevas, para a terra. Minha pergunta para você, meu irmão: você não quer Deus lutando contra você, quer? Você quer Deus lutando contra você? Então não deixe em momento algum, quanto mais próspero você for, maior vai ser a tentação que você vai ter de achar que você é alguma coisa. Não deixe que o espírito de grandeza encontre lugar no seu coração. Se você é alguma coisa, é por causa da graça de Deus. Sempre transfira para Ele a glória que a Ele é devida, mas nunca ache que você é algo, é alguém que é especial, é melhor do que os outros, porque eu sou eu sou o cara, não é? Cuidado, porque muitas vezes, irmãos, para a gente alimentar o espírito de grandeza, nem precisa de muito, querido, nem precisa de muito.
Às vezes um simples elogio nos desmantela, nos desmonta. Bom, eu quero concluir esta mensagem lembrando que no passado Davi cometeu 3 erros fatais que levaram muitos a morrerem e a sofrerem, mas que nós não precisamos cometê-los hoje. Que erros foram esses? Primeiro, ele falou de particularidades na presença de pessoas que não eram dignas de confiança. Não estou querendo dizer que você não deve compartilhar seus problemas com ninguém, não deve buscar compartilhar suas vitórias com ninguém, não deve compartilhar seus projetos, não estou dizendo isso. Mas seja cauteloso, seja prudente, porque essa pessoa que está do seu lado, que você já percebeu que não é uma pessoa tão leal, se você já teve esse testemunho interno no seu coração, mantenha consigo, até chegar o momento de você encontrar uma pessoa digna da sua confiança para você compartilhar. Segundo erro fatal de Davi, ele não saiu da área de risco quando se viu em perigo. Todos os dias nós nos colocamos em áreas de risco, todos os dias. Dias atrás, um cara me fechou. Sempre tem acontecido isso, quando eu saio da 10 ali e entro para pegar 95, a preferência, quando abro o sinal, é minha. A pessoa que vem da 10, no sentido oeste para east, ele tem que esperar. E eu fico muito zangado quando esses motoristas não esperam e entram na minha frente, especialmente quando eu estou bem próximo. E às vezes eu dou uma acelerada, e outro dia eu dei uma acelerada mesmo, e cheguei junto assim, falei, eu vou encostar esse cara. Daqui a pouco veio no meu coração, para que isso? E eu segurei o pé e disse, meu Deus, obrigado, Senhor. Área de risco, irmão. Área de risco. Só para mostrar para você que todos os dias nós nos colocamos em área de risco. Quem tem filho sabe o que é, quantas áreas de risco nós corremos todos os dias, de falar e de fazer o que não deve, no momento de uma raiva. Área de risco. Terceiro erro fatal: deixou o espírito de grandeza entrar e se abrigar em seu coração. Será que de vez em quando você não tem deixado esse espírito entrar no seu coração? No próximo domingo eu vou falar sobre 3 atitudes acertadas que Davi tomou e que nós devemos tomar. Especialmente vocês que vieram aqui hoje, não devem faltar no domingo passado, para que vocês não fiquem com impressão tão ruim de Davi. Hein? Domingo que vem, não perca, ele se bate horário, bate lugar, não é? Então, que Deus nos abençoe, queridos. Amém? Senhor amado, nós com temor e às vezes até com dificuldade de falar sobre isso, porque o coração às vezes até bate quando falamos de um homem como Davi, mas que teve os seus erros também, Senhor. Mas está registrado na Tua palavra para que sirva de advertência para nós, meu Deus. Sabemos que ele cometeu esses 3 erros fatais, mas que poderiam ter sido evitados, ó Pai. E o Senhor mostrou as consequências que vieram sobre ele, para nos advertir, ó Pai, que nós não precisamos sofrer essas mesmas consequências. Ajuda-nos, ó Pai,
a não cometer esses erros que ele cometeu. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Suplicamos-te isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar de novo essa música, Perto Quero Estar, porque é estando perto do Senhor, glória a Deus, é que a gente vence, é que a gente vence. Não pense que... Eu recordo de um dia, um congresso que eu fui participar, há muitos anos atrás, em Belo Horizonte, e eu estava com um médico, no carro com ele, e houve um aumento de gasolina, e ele, em vez de abastecer no dia anterior, abasteceu no dia depois, e bem no dia que houve o aumento, e ele ficou chateado, porque, poxa, ele perdeu a oportunidade de encher o tanque um dia antes. Aí ele falou assim, não é comida de um dia que engorda cachorro magro. O médico usou essa expressão. Não é comida de um dia que engorda cachorro magro. Irmãos, nós precisamos alimentar mais a nossa alma. Nós temos buscado, temos todas as quartas-feiras aqui tendo um tempo de oração, de clamor ao Senhor. Temos encorajado os irmãos a separar um tempo todos os dias, leia a palavra e dedique um tempo de oração. É a comunhão com o Senhor, queridos, que nos ajuda a não cometermos esses mesmos erros. Valoriza mais esse privilégio que você tem. Amém? Vamos cantar. Presença nos cultos, todos os dias, irmãos, todos os dias, o diabo tem nos cercado para nos destruir.
Quer dar as boas-vindas ao pastor Salinas, a Evelise, esqueci a sua mãe? Dona Nadija. Bem-vinda, prazer tê-la conosco, né? Já o conhecia, não é como o João não, né? Já te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Prazer tê-lo aqui conosco, Deus abençoe. Depois da bênção apostólica, o culto vai continuar lá no salão social. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão e deseje uma semana abençoada. Hein? Sim? A Daíma quer dar uma palavrinha para os irmãos? Na verdade, irmãos, é com as irmãs. Eu queria pedir, por favor, aquelas que estão aqui, que vão sábado, no Holy, não é 6h05, é 6 horas. Por favor, quem tem dificuldade de levantar, coloca um despertador, faça o que for, mas é 6 horas, porque principalmente mulher, a gente adora ir no banheiro, tem que parar na estrada, dirigir devagar, então é 6 horas. Eu gosto de sair em ponto, eu sou pontual, entendeu? Amém.